Já pensou você planejar a sua viagem dos sonhos por meses, colocar as malas no carro, reservar hotéis, Airbnb, passagens, os cachorros e na hora de cruzar a fronteira você não conseguir passar? Pois é, e no vídeo de hoje vamos te entregar um guia completo, atualizado e sem enrolação, para você não passar perrengue. Isso mesmo. Olá pessoal, para quem não nos conhece, eu sou o Rodolfo. E eu sou a Heloíse. Temos um canal que a gente gosta muito de viajar, então a gente está publicando, está compartilhando com vocês todas as nossas experiências com relação às viagens que vemos fazendo. Viagens, campings. E Sim, sempre com os nossos melhores dois amigos, cheats. nossos dois shih tzus, o Bud e o Todd. E nós vamos, né, tentar explicar para vocês nesse vídeo em relação à documentação para viagem internacional com os cachorros. No caso nosso foi para a Argentina, então nós vamos falar da documentação para ir para a Argentina. Argentina. Tem algumas diferenças entre Chile, Argentina, Bolívia. Nós também pesquisamos, né, porque nós também pretendemos fazer estes roteiros. Então, no que for possível explicar aqui no vídeo, para que vocês também consigam fazer daí a documentação que se chama Certificado Veterinário Internacional, CVI. Bom, viajar com os cachorros é maravilhoso, não tem dúvida, mas ficar barrado na fronteira por causa da documentação é É um tiro no difícil. pé. Isso, então hoje a gente vai começar pelas carteirinhas de vacinação e o que precisa para elas. Então, a primeira parte, né, que eles pedem é a vacina da raiva. Então, a vacina de raiva ela tem que estar dentro da validade. A que os cachorros aqui de casa tomam, ela tem validade de 1 ano. Então, se tiver vencido há mais do que 1 ano, você tem que aplicar a dose no máximo 21 dias antes da viagem. Então, 1 mês antes, 40 dias antes, você já tem que aplicar ali a vacina da raiva. Não pode deixar para o dia anterior à saída, não tem como. Outra coisa que é importante é se atentar também à data de saída do país. Então, dependendo do tempo que você vai ficar lá e a vacina de raiva vencer durante a sua viagem, também não vão deixar você emitir o certificado internacional. Então, você vai ter que também aí revacinar o cachorro. Outra exigência, né, do documento internacional são os remédios de verme e contra pulgas e carrapatos. E esse tem uma regra: eles têm que ser aplicados em no máximo 10 dias antes da viagem. Como assim? Eu até me confundi quando a gente foi fazer essa parte. É 10 dias antes já tem que estar aplicado ou tem que ser aplicado dentro dos 10 dias anteriores à viagem? E é essa segunda opção a certa. Então, se você vai viajar dia 20, a partir do dia 10 você já tem que se organizar para aplicar o remédio de verme, para aplicar o remédio de contra pulga e carrapato. E aqui tem um detalhe importante: os meus usavam a coleira da Seresto contra pulgas e carrapatos. E eu fui orientada a usar o de gotinhas. Então a gente tirou a Seresto e colocou o Frontline, porque é o que é aceito no documento. Eles não costumam aceitar quando é a coleira, tá? Apesar de eu achar que a coleira é melhor, mas enfim, a gente É. estava fazendo isso para emitir o documento. Então a gente acabou removendo a Seresto uns 20 dias antes. E aí, quando deu aí 9 dias para nossa viagem, a gente deu a dose do remédio de verme e pingou as gotinhas do Frontline, para daí sim agendarmos a consulta com o veterinário. Que aí vem a segunda etapa. A segunda etapa que vamos falar sobre o atestado de saúde. Após ter tomado todas as vacinas necessárias, tem que ser emitido esse atestado de saúde. E como que funciona, né? Esse atestado de saúde tem que ser emitido e preenchido pelo seu veterinário de confiança de caneta azul e carimbado por ele, para ter essa validade, tá? Então, o atestado que é preenchido é o AS1, tá? Você consegue encontrar no site do Vigiagro, do mapa, né, o formato que tem que ser preenchido. E essa parte aqui, o veterinário, ele tem que preencher. Ó, pode dando sinais no vídeo. Então, primeira parte do atestado de saúde são os dados do veterinário, nome, o CRM, a identificação depois dos proprietários, né, com o endereço. Tem também que colocar as características do animal, quando nasceu, cor,
espécie canina ou felina, né? O mesmo documento para qualquer tipo de animal. E anotar à mão qual foi o tratamento antiparasitário e também qual que foi o antiparasitário contra pulga e carrapato. Então, o interno, que é o remédio de verme que a gente deu, foi da Multitec, e o externo foi o Frontline. E a veterinária que preenche isso daqui, ó. Ela coloca o nome do medicamento, o princípio ativo do medicamento, preenche aqui escrito à mão esse princípio ativo e assina, né? A veterinária dos cachorros é a doutora Suzy, e ela fez aqui o preenchimento desse atestado, certificando que os nossos animais estavam saudáveis, né, para fazer essa viagem e dentro das normas, né, que são as vacinas e os remédios antiparasitários internos e externos. O microchip, ele não é obrigatório para passar pela fronteira terrestre. Nós fizemos a fronteira por Foz do Iguaçu, então, para quem vai de carro, não precisa do microchip, diferente para quem vai de avião. Agora, se for para o Chile, aí vem a primeira diferença. Para o Chile é obrigatório estar com o microchip. Para a Argentina não é obrigatório estar com o microchip. Então, os meninos eles ainda não têm o microchip. A gente está planejando colocar esse ano, porque a gente tem intenção também de ir para o Chile com eles. Mas é algo que não é obrigatório para entrar na Argentina. Então, depois do atestado de saúde em mãos, né, qual será o próximo passo? O próximo passo será emitir o CVI, que é o Certificado Veterinário Internacional, que ele é emitido lá no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No Então, mapa. No mapa. Então, o site do mapa ele é 100% online para fazer esse requerimento. Ele é gratuito também. Sim, lá no portal do Vigiagro/mapa. Você vai entrar pelo Gov, na verdade, né? Sim. Sua conta Gov, vai na aba Vigiagro, mapa, e lá já vai ter CVI de vários locais para você solicitar. Não tem custo, ele é gratuito. É 100% online, gratuito. Eles pedem no mínimo 3 dias, né? 3 dias úteis. Para poder preencher e enviar a solicitação para eles analisarem e te darem um retorno dentro desse prazo. Então assim, o que a gente fez, né? Você tem que fazer a consulta com o veterinário nos 10 dias anteriores à sua viagem. 10, 9, 8, 7. Não pode ser além disso. Então, como tem aí 10 dias, então no 10º dia antes da viagem, a gente viajou dia 10, né? Então, no Sim. dia 1, a gente fez a consulta com o veterinário e aplicou as medicações. No dia 2, a gente deu entrada no site do Vigiagro e do Mapa, né? Como eles pedem aí 3 dias úteis para validar as informações, caso alguma informação estivesse faltando ou errada, a gente não ia ter tempo suficiente se deixasse muito em cima da hora. Então a gente já fez no prazo máximo. Então logo eles responderam, não tinha nenhuma correção, a gente teve apoio de uma empresa para fazer, porque a gente ficou com medo de fazer sozinho. Sim. Então a gente foi fazendo junto com eles. Então como não teve nenhuma correção, foi simplesmente enviar a documentação, 3 dias depois eles liberaram o CVI para a gente. Mas se tiver alguma correção, é bom que você tenha aí alguns dias de folga, porque daí você vai ter que reenviar a documentação para eles, e aí são mais 3 dias úteis para eles retornarem com uma resposta, positiva ou negativa, se o documento vai ser autorizado ou não. Sim, e após isso eles emitem a documentação que tem validade de 60 dias dentro do território argentino. Se a sua viagem for maior que 60 dias, você vai ter que pedir um novo CVI para conseguir voltar para o Brasil. Agora, se a sua viagem for acontecer no total, em menos de 60 dias, você consegue ir e voltar com o mesmo CVI, não precisa emitir outro. Então, o que aconteceu na fronteira? Né? Vamos falar agora de casos do nosso caso sim. real. Quando você chega na fronteira, você primeiro dá a documentação das pessoas. A gente usou o passaporte, mas pode ser o RG também. Tem o prazo, né, de emissão do... O RG não pode ser velho, ele tem que ser no máximo 10 anos de emissão. Então, se a gente está em 2026, ele tem que ser de no máximo 2016 para cima, tá? Depois você dá entrada no carro, e aí depois que você tem que passar no Senasa, tá? No nosso caso, a gente falou para a moça do carro, olha, a gente está com um cachorro, eu preciso dar entrada no cachorro. Ela, não, pode seguir, pode seguir. Aí eu falei, não, eu quero dar entrada no cachorro.
E aí que a gente descobriu que não é só o CVI que precisa. O CVI serve na fronteira para conseguir esse documento aqui, que chama Formulário de Ingresso de Mascotas, né? Que são os mascotas lá é o cachorro, né? O pet. Então, quando chega na fronteira com o CVI, a pessoa da fronteira do Senasa, né? Você tem que pedir para falar com o Senasa, passar pelo Senasa. Ele vai pegar a sua documentação, vai pegar o CVI e aí sim ele vai emitir o documento que é válido dentro da Argentina. Então não é o CVI que você vai apresentar para um policial lá numa parada de carro, por exemplo. É este documento aqui que é emitido e assinado pelo Senasa na fronteira. Então, às vezes, pode acontecer também, como aconteceu com a gente, de eles mandarem seguir sem você passar pelo Senasa. E aí pode ser que você seja multado no meio do caminho, numa parada. Então você é quem tem que pedir para falar com o Senasa. Né? No nosso caso foi assim, pode ser que com outras pessoas o próprio guarda já falou, não pode passar, cadê o documento do cachorro? Né? Mas com a gente não aconteceu assim, a gente teve que solicitar o Senasa, ainda tive que insistir para dar certo. Né? E aí sim que a gente pegou aqui o documento, tá até meio apagadinho aqui, mas é do próprio Senasa, lá da Argentina, esse papel assinado por eles. E aqui ele coloca os 2 cachorros, os meus documentos e coloca também o documento de onde nós estamos indo. No caso aqui seria para Bariloche, o endereço da nossa hospedagem lá. E toda essa documentação que a gente acabou de falar tem que ser levada impressa, precisa realmente, pela segurança que a gente tem de estar apresentando um documento impresso, seja para o guarda, ou seja na travessia da fronteira. Ele é um documento digital, né? Sim. Ele é um documento digital. Você faz tudo pela internet, recebe pelo celular, mas a recomendação é de imprimir mesmo, sim, né? E ainda bem que a gente imprimiu, porque senão o rapaz do Senasa ia ter que entrar com o nosso celular lá para dentro do Senasa, porque ele pegou os papéis, os CVIs, os documentos, e ele partiu lá para dentro da casinha do Senasa, a gente ficou lá pro lado de fora. Então eles não pedem para ver o cachorro, você não tem que mostrar o cachorro, ele nem olha para você, ele só pega os papéis impressos e vai lá para dentro. Então eu não sei nem como aconteceria se a gente não tivesse levado impresso. Provavelmente ele ia ter que ficar ali com o nosso celular, enfim, né? Então a gente levou impresso e levou cópia também, porque a gente já viu em outros vídeos que às vezes eles pedem para ficar com uma cópia. Uma cópia. Então a gente levou 2 para cada. Sim. Documentação dos pets, se alguém ainda ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui que a gente responde. Como a gente tem pouco seguidor, a gente consegue responder todo mundo. Então, por favor, já se inscreva no canal, nos ajude a chegar na meta aí de pelo menos 150 seguidores aí para esse nosso começo de canal. Sim. Curte o vídeo também, por favor. E o próximo documento é o documento do carro, né? Então precisa ser emitido a carta verde. Carta verde nada mais é do que um seguro do carro dentro do território argentino. Né? Caso ocorra alguma colisão, alguma eventualidade, você está assegurado dentro do território deles. Né? Vão solicitar isso sempre nas paradas. Tem também a habilitação e a carta verde. Eles sempre pedem mesmo o documento do carro, a habilitação e a carta verde. Mais o documento do carro e a carta verde. Pediram quase todas as vezes, as 6 vezes que pararam a gente. Tem vídeo no canal desse dia. Dá para você ir lá e assistir se você tiver curiosidade. E aí a gente tem que levar, claro, todas essas documentações impressas para poder apresentar para o guarda. Pela questão de segurança também, né? A apresentação, que a gente nunca sabe como é que vai se proceder ali, a abordagem do guarda. A gente levou em 2 idiomas, né? A carta verde você consegue fazer pela internet com seguradoras. A gente usou a Real Seguros para fazer, não é público isso aqui, a gente pagou tudo normal. Então você consegue imprimir ela em inglês, em português e também em espanhol. A gente não sabia qual que ia precisar, a gente imprimiu as 3 e levou as 3, porque a gente gosta de ser prevenido. Né? Se tiver a mais, não vai ter problema. Agora, se faltar, daí vai dar problema. Então, a gente imprimiu tudo. E no nosso caso, nosso carro é financiado. Né? A gente trocou esse ano e a gente financiou uma parte dele. Quando o carro for financiado e no documento do carro, ou então, que não seja financiado, mas o documento seja no nome de outra pessoa, você precisa de uma autorização. Tá? No nosso caso, a gente pegou a autorização com a financeira
É um documento que você tem que pedir para a financeira com antecedência, porque demorou mais de 20 dias para chegar, tá? Então, isso aqui é difícil de encontrar em pesquisas, viu? Isso aqui é um trabalho nosso de formiguinha, pesquisando muitas coisas. Então, a gente está resumindo aqui, já dando mastigado para vocês. Então, por favor, curtam o vídeo para nos ajudar. E se inscrevam. Então, ele tem que ser autenticado em cartório, tem que ser assinado, e isso também serve para, por exemplo, se o seu carro é no nome de um parente, no nome da mãe, da avó, ou se você está indo com um carro que não é seu, se alugou, enfim, tem que ter essa autorização para trafegar em ambiente internacional, tá? E isso aqui eles não pediram para gente em nenhuma das paradas, porque o nosso documento do carro já está no nosso nome, só aparece lá embaixo alienado. Mas tem alguns financiamentos que o nome do carro fica no nome da financiadora. E aí provavelmente eles pediriam. A gente não quis correr risco, como eu já disse, a gente é prevenido, precavido em todos os sentidos. Então a gente levou. Não precisou, mas a regra diz que é necessário. A única coisa que pediram mesmo foi o documento do carro e a carta verde. E aqui tem um segredo. Segredo assim, né? Tem que ser no nome do carro, do dono do carro, a carta verde. Então, se a carta verde foi feita no meu nome, mas o carro é no nome do Rodolfo, já dá ruim, não dá certo. Então tem que atentar a isso. Se o carro é no nome do Rodolfo, a carta verde tem que estar no nome do Rodolfo, tá? Ou ainda, o carro é no nome do Rodolfo. E eu que vou dirigir esse carro, eu também tenho que colocar que vai ter um outro motorista, condutor neste carro, que não é o proprietário, para ter aí a cobertura correta dos seguros. Isso não é o seguro que a gente paga aqui do carro, tá? Esse é um seguro válido só fora do país, para danos a terceiros. Exato. O que mais de documentos? Além da documentação do carro, que é a carta verde, a autorização para viajar, o documento, né, o CRLV, a habilitação dentro da validade. Também tem itens obrigatórios, que a gente teve que comprar tudo. Tivemos que fazer um pacote no Mercado Livre para comprar tudo. E dentro dessa bastante coisa. Além das revisões as revisões normais, né? Troca de óleo, enfim, revisão normal do carro, isso tem que fazer para qualquer viagem. Mas para a Argentina em específico, eles exigem, além da carta verde, que é a parte documental, 2 triângulos. Então o carro já tinha um, que no Brasil a gente precisa ter um só. Então a gente teve que comprar mais um triângulo. O cambão, né? Que é aquele aparelho de reboque, né? Que alguns lugares têm, né? Mais específico para mecânicas, né? Tivemos que comprar o extintor. Aqui também foi extinguido, né, a necessidade de ter um extintor dentro do carro, mas para a Argentina, para quem está indo para lá, é obrigatório. E não só obrigatório, quanto necessário, porque querendo ou não, a gente passou na estrada por muitos carros incendiados. Eu acho que na época do verão, calor, sim, é um deserto, né? Enfim, a gente viu vídeos também de pessoas com carro ali pegando fogo. Então, é uma estrada que por muito percurso longo, você não vai ter apoio de posto, não vai ter ninguém praticamente na estrada. Então, eu acho que é algo importantíssimo de ter, até mesmo aqui no Brasil, né? Sim, sim. Mas como aqui não é um item obrigatório mais que vem com o carro, a gente teve que comprar daí o extintor para levar. E o extintor, o policial pediu para ver, para conferir validade, onde que estava posicionado, tem que ficar na parte de dentro do carro, não pode ficar no porta-mala. E lá na Argentina também tem uma regra, né? Quando vai descer do carro, sempre usar o colete refletivo, né? Caso a eventualidade ocorra, né? Sempre está usando esse equipamento, que também foi solicitado pelo guarda, perguntou onde estava e tudo. Então, o colete reflexivo a gente deixou ali no negocinho de porta-luva do carro. O extintor ficou embaixo do meu banco ali do passageiro. Agora, o restante dos itens, que é o triângulo e o cambão, ficaram junto com a roda. E aí tem os itens que todo carro de brasileiro já tem. A chave de roda, o macaco, o step, isso também é obrigatório. Agora, além disso, né, o cambão não pode fazer reboque na Argentina com cordas, né? Tem que ter esse equipamento correto. Não pode entrar na Argentina com rabicho. Então, se o seu carro tem aquele metalzinho de rabicho, você vai ter que retirar para entrar na Argentina. E além de tudo isso, também tem o kit de primeiros socorros.
Que eles exigem também. Kit de primeiros socorros. Então, esses itens que a gente está falando foi o que o policial nos pedia. O policial lá, ele tem até uma pranchetinha assim, ó, encadernada, com a foto dos itens e ia perguntando onde que tá, Cada um onde onde que estava, estava se cada tinha. um. E querendo ou não, você tá ali com o porta-mala cheio de mala, cheio de coisa, você tem que ficar arrancando as coisas, mostrando tudo que tem para mostrar. E se não tiver alguma coisa, pode ter certeza, vai ter multa, né? Ou propina, né? Né? Dependendo do guarda, Dependendo da situação. ou é multa ou é propina. Então, acho que falamos tudo do carro, né? Sim, e para quem tá. CNH atualizada, o RG, o documento do carro, carta verde, extintor, cambão, kit de primeiros socorros, colete reflexivo e extintor. Sim, Acho que é isso, né? acho que é isso. E para a questão de manutenção do carro, fica a dica também: se alguém está com uma bateria muito antiga no carro e quer encarar regiões frias, né, então é muito importante estar com uma bateria boa, Nova. nova. Se já tiver alguns anos de uso, já troca direto. Não faça teste por segurança mesmo, O porque lá no frio frio a bateria sofre mais. descarrega mais rápido as baterias no frio, então é bom ir sempre com uma bateria Uma boa. bateria boa, Uma né? bateria boa ou nova para não sofrer perrengue, né? E Exato. aí, isso é a parte obrigatória, tá? Agora a parte que nos salvou na viagem e que eu acho que tem que ter é aquele negocinho que você usou Um no pneu. anticongelante, Ah, no os pneu, dois. um anticongelante que eu usei também no líquido para poder jogar no para-brisa, que a gente encarou temperaturas lá, para Menos quem acompanhou 5, os menos vídeos 8. lá, o carro ficou bem congelado na parte externa, né? Então é importante, imagina na água que está dentro do reservatório ali, iria congelar também se eu não tivesse colocado esse Só na anticongelante. do para-brisa, né? Porque no Sim, carro mesmo a gente não usa água, a gente usa o líquido de arrefecimento que ele já tem anticongelante, então não sim. congela. Mas a da aguinha que vai no para-brisa você colocou. E também compramos aquela bombinha de encher pneu para emergências, porque, gente, a estrada, se você for de carro para Argentina, vai devagar, porque tem muito buraco. Tem uma parte muito Hum. boa e é uma retona muito boa de dirigir, dá para andar muito bem, fazer ultrapassagens em segurança, mas tem umas partes que é muito buraco. E aí a gente precisou fazer uso, né, para encher aí esse pneu que começou a murchar, né, até a gente chegar numa cidade com estrutura para ir num borracheiro que lá chama gomeria. Já fica a dica, viu? É, Gomeria é borracheiro, não é loja de gomas, é um borracheiro que que dá caso assistência, seja necessário, né, eles dão aí dá assistência assistência, para né? consertar o pneu, se rasgar, se furar, enfim. E a via que a gente teve mais problema na nossa ida, né, que a gente tá, evitou ela na volta, é a rota ou ruta 152. Caso alguém Muito esteja buraco. planejando descer para lá, então tentem evitar esse trecho, porque Porque ele é tá por onde muito o ruim. GPS joga, né? Sim, é a rota Só que mais tá rápida. abandonado, Sim, gente, tá abandonado. Passa por um ponto turístico que é o Centro Geodésico da Argentina, é bem no centro ali da Argentina, um lugar uma cidadezinha é bem. sem infraestrutura nenhuma, mas é turístico por ser um ponto central da Argentina. Então, mas a estrada a gente teve que andar 30 por hora e tem muito buraco. Tem um vídeo desse no canal também, para quem tiver mais curiosidade aí para assistir. E é isso, né? Falta agora falar da nossa documentação. Sim, Documentos nossos agora, né, que falta. isso, os nossos documentos que foi necessário também para estar fazendo essa viagem até lá. Agora é obrigatório na Argentina você ter o seguro viagem. Não pode mais entrar na Argentina sem o seguro viagem. E isso eles pediram também para a gente apresentar na fronteira, tá? A gente também fez com a Real Seguros, né? Que foi mais prático ali fazer tudo junto. Eu não cheguei a orçar em outros Em outros locais, mas locais, não né? é tão caro assim, gente. Uma carta verde aí está em torno de R$ 150, um seguro também por pessoa, né? A carta verde é só uma porque é para o carro, o seguro foi para nós dois. No seguro, eles perguntam se você pretende fazer esqui, esportes de aventura, porque daí altera o valor. Se quiser incluir os cachorros nesse seguro, também altera o valor. E aí vai dar preferência de cada um, tá? E existe ali um valor mínimo, né, que esse seguro tem que cobrir de despesas. Então a gente até gosta, né, que seja obrigatório fazer, porque assim a gente garante, né, assistência médica, funeral, se necessário, de transporte aí de para hospital, enfim.
Então é algo que a gente sempre faz. Sim, dá né? muita segurança também, né? Em questão da viagem, a gente nunca sabe o que vai encontrar. O que Apesar vai de planejar acontecer. tudo, é bom sempre estar assegurado. Planejar a viagem dá trabalho, mas ver a alegria dos meninos brincando, a gente podendo desfrutar disso tudo junto, conhecendo lugares novos, flamingos, vários animais, né, que nós nunca tínhamos vistos, faz tudo valer a pena, né? Sim, foi excelente. Estar curtindo tudo lá com tranquilidade, sabendo que a parte da documentação estava tudo correto, tudo tranquilo, sem nenhum perrengue, né? Nesse sentido. Sim. Mas com esse guia que nós entregamos hoje para vocês, tenho certeza que vocês vão poder aproveitar e desfrutar. E a única preocupação de vocês vai ser realmente aproveitar a viagem, né? Exatamente. E não se esqueça de curtir, de compartilhar e Se nos inscrever acompanha, no se nosso inscrever, canal. exatamente, e nos acompanha nas próximas aventuras. E esse rapazinho aqui já desistiu Dormiu. do dia já, para ele já foi demais, tá cansado. Cansou de gravar vídeo, Ban? Ô, pecado! Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.